E com as pesquisas que mostram a situação do Brasil nesse momento, em especial agora na pandemia, né, Renato? Eu queria começar esse nosso papo de hoje falando sobre algumas impressões que foram apresentadas nessas pesquisas, principalmente com relação à solidariedade, né? Muita gente imaginando que depois dessa pandemia, de alguma forma a gente vai ter um país, um mundo talvez diferente. Bom dia para você, Renato. Olá, bom dia, um prazer estar aqui no mais uma quarta-feira conversando com vocês e com os ouvintes da Band News FM. A solidariedade é uma das poucas coisas boas que nós podemos tirar dessa pandemia. Nós vimos crescer o processo de doação, nós observamos nessa pandemia pessoas de diferentes classes econômicas passando a ver os outros de outra maneira, num movimento que contrasta também com aquela pequena parcela da população brasileira que não entende, por exemplo, que o uso de máscara não é só para autoproteção, é também para proteção do seu entorno. Então, o que a gente tem? Uma maioria que doou, uma maioria que usa máscaras, uma maioria que de alguma forma está preocupado com essa convivência em comunidade, e do outro lado, poucos brasileiros que se recusam a usar máscara, que não entendem que essa é uma preocupação não só consigo, mas com o outro, que é o básico de uma convivência social, pessoas que não tiveram nenhuma atitude de solidariedade, pessoas que preferem dizer que o PIB está crescendo, o que é um contrassenso quando a gente vê a realidade de fome no Brasil. Pois é, talvez, Renato, essa noção, né, de o quanto a desigualdade no Brasil, ela freia o nosso país, ela puxa a gente para trás. Porque assim, a pandemia, ela nos colocou a todos numa situação parecida, no sentido de a gente não tinha nada a fazer com o coronavírus, ninguém. Né? Desde o mais rico até o mais pobre, a gente não tinha o que fazer. Um vírus totalmente novo que pegou as pessoas de surpresa, ninguém sabia como lidar com isso, mas aí, com o andamento desse recolhimento, né, da quarentena, aí a gente começou a perceber que quem tinha dinheiro conseguiu se manter de uma forma um pouco mais estável, confortável. Quem gastava dinheiro de forma desnecessária conseguiu até juntar um pouco mais. Agora, quem vivia no limite mesmo, aí a pessoa já cruzou aquela linha, entrou na faixa da pobreza e da miséria. Isso ficou escancarado no Brasil. Essas pessoas que têm mais, elas começaram a olhar mais para isso e essa conexão foi estabelecida, quer dizer, quem pode doar bastante, finalmente foi chacoalhado para essa situação da desigualdade no Brasil? Olha, cara, super bacana a sua pergunta, mas aí a gente tem que entender as desigualdades reais do Brasil, né? O processo de doação foi um processo transversal nesse período de pandemia. Inclusive, as pessoas de menor renda, proporcionalmente, doaram mais do que as pessoas de maior renda. Mas teve um outro lado dos super ricos. E o que a gente viu? Os super ricos, que só conheciam as pessoas mais pobres pela televisão, que não tinham um contato direto com as comunidades, passaram a ter uma relação muito próxima com os movimentos sociais, movimentos como a da Central Única das Favelas ou do Gerando Falcões. E isso criou um sentimento não apenas de filantropia, mas um sentimento de empatia com essa parcela da população. É como se o Brasil começasse a conhecer o Brasil melhor. O Brasil, aquela parte que teve mais oportunidades na vida do que a imensa maioria mais pobre do nosso país, passaram a entender o que é viver numa casa que não tem água encanada, quanto mais álcool em gel. O que são esses trabalhadores que, de fato, são os essenciais para que essa população mais rica continue a fazer o seu home office, né? Muitas vezes a gente só pensa que o médico trabalha numa profissão essencial. O entregador de aplicativo também trabalha numa profissão essencial. E também deveria ter sido prioridade da vacinação, né? Essas desigualdades começaram a ficar mais claras nesse período de pandemia. Agora, Renato, me diz uma coisa sobre vacina, né? Uma discussão que a gente está acompanhando mundialmente aqui nos Estados Unidos, apesar da vacinação em massa, você pode ir na esquina e tomar a vacina, você pode pedir agora em Nova York, em casa, para as pessoas se vacinarem. Essa é a novidade de ontem, Calinha. Imagina, você liga, eu queria uma pizza e também uma vacina, né? É uma coisa muito louca, mas é o que está acontecendo
em Nova York, para você ter uma ideia. No Brasil, essa adesão à vacina, como é que está? Olha, primeiro que estou aqui para lembrar que vacina sim, que vacina salva, ainda mais nesse período que tudo aquilo que eu aprendi na escola começa a ser questionado, né? Que 1 mais 1 não é 2, que a Terra não é mais redonda, e que vacina pode prejudicar. Quando a gente compara as razões ainda de que o Brasil tem uma dificuldade maior em vacinar a sua população, elas estão, Barão, muito mais ligados à dificuldade de existir vacina do que a negação da população com relação à vacina. Mas mesmo assim, nós temos aí mais de 20 milhões de brasileiros, mais de 25 milhões de brasileiros que acham que terão um chip implantado no próprio corpo se forem vacinados. Muitos deles, mesmo assim, querem vacinar, porque estão com medo do corona, que a morte está chegando próxima, né? Com quase 550 mil mortos, aí você tem a morte muito mais próxima. Os brasileiros começam a conhecer alguém que morreu, ou alguma pessoa mais próxima que está entubada, e isso faz com que o medo cresça e até essas crenças contra a vacina fiquem em segundo plano. Mas o problema de fundo é que a gente não tem vacina. O problema de fundo é que se já tivesse vacina, esses outros problemas não existiriam. Mas é muito importante ter um enfrentamento de resgate à verdade factual nesse momento que a gente vive. É importante entender que as fake news, que a mentira mata. Porque são essas mentiras que fazem com que pessoas parem de questionar a ciência, com que acreditem cegamente no que uma rede social está dizendo, sem procurar se atentar aos fatos, ou que muitas vezes não queiram se vacinar porque acham que isso não precisa. Sabe, Renato, que estava lendo aqui a sua entrevista do Estadão, e tem um determinado momento que você está falando do Instituto Locomotiva, de pesquisas a respeito das vacinas, e você conta aqui que uma boa parte das pessoas entrevistadas, né, ao serem questionadas sobre fake news, elas dizem que não receberam fake news, quando na verdade elas receberam informações falsas, mas elas só não sabem identificar que aquilo é falso. Isso é grave, né? Isso é preocupante. É apavorante, eu diria, Carla, porque o que a gente tem? As pessoas que mais acreditam que a Terra é plana não topam, assim, não entendem que receberam uma fake news. As pessoas que mais são contra a vacina, que acham que vão ter o seu DNA alterado, quase que acham que vão virar jacaré, né? Elas não acreditam que essa informação veio de uma fonte não confiável. E isso acontece por conta da estratégia de polarização, né? Que, de alguma forma, ao invés de entrar no mérito dos debates, acaba tentando destruir os adversários. Acontece que, nesse momento de pandemia, eles encontraram um adversário que não é ideológico, o vírus. Quando você tem um adversário que não é ideológico, né, essas narrativas sobre o risco ou não de se morrer através da Covid-19 começam a perder força, ainda bem. Pois é, que negócio muito louco, né? E ano que vem tem eleição, ou seja, esse negócio de fake news de novo, você pode ter certeza que vai bombar como bombou na última eleição. Renato, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui no Band News Station. Semana que vem a gente volta a conversar. Um forte abraço, até mais. Um abração, Barão, um abração, Carla, um beijo para todo mundo que está nos assistindo aqui na Band News FM.